Testamento judaico. A historicidade de muitos dos acontecimentos apresentados foi discutida por muitos críticos, mas Jesus e os apóstolos referem-se aos acontecimentos como se fossem historicamente verdadeiros. Além de Noé e Jonas, o próprio Jesus afirma a historicidade da criação, em Marcos 13:19, Adão e Eva, em Mateus 19:4 e 5, Sodoma e Gomorra, descrito em Lucas 10, versículo 12, e Moisés e a sarça ardente, Lucas capítulo 20, versículo 37. Isso mostra que Jesus ligou a realidade histórica do Antigo Testamento à verdade de sua própria mensagem espiritual. Mas Jesus poderia estar errado? Jesus declarou que todo o Antigo Testamento é a inerrante palavra de Deus, e ele e os seus apóstolos confirmaram os acontecimentos do Antigo Testamento que muitos críticos negam. Mas poderia Jesus estar errado? Talvez ele não estivesse dizendo que aqueles fatos do Antigo Testamento realmente tenham acontecido, mas simplesmente que os judeus acreditavam que eles haviam acontecido. Em outras palavras, talvez ele estivesse simplesmente acomodado às crenças dos judeus, dizendo com efeito: assim como vocês acreditam em Jonas, devem acreditar na minha ressurreição. Essa teoria de acomodação não funciona, como já vimos. Jesus não tolerava o erro. Ele não estava acomodando as crenças dos judeus, como alguns críticos podem sugerir. Ele os repreendeu e corrigiu por várias vezes, tanto fazendo severas reprimendas públicas, como em Mateus 23, quanto corrigindo suas falsas interpretações do Antigo Testamento, Mateus 5, 21 a 43. Quanto chegando até a virar as mesas no templo, Mateus 21, Marcos 11 e João 2. Jesus não desistiu de nada, ele certamente não desistiu das verdades do Antigo Testamento. O cético pode dizer: mas Jesus não poderia ter errado por causa de suas limitações humanas? Além do mais, se ele não sabia quando voltaria, talvez não tivesse ciência dos erros do Antigo Testamento. Não, essa teoria da limitação também não funciona. Limitação na compreensão é diferente de mal-entendidos. Como homem, havia algumas coisas que Jesus não sabia, mas isso não significa que ele estava errado em relação àquilo que ele realmente sabia. O que Jesus realmente sabia era verdade, porque ele ensinava somente aquilo que o Pai lhe dissera para ensinar. João 8:28, também o capítulo 17, do 8 ao 14. Desse modo, acusar Jesus de erro é acusar Deus Pai de erro. Mas Deus não pode errar porque ele é o padrão imutável e a fonte da verdade. Além disso, Jesus confirmou a verdade de seus ensinamentos quando declarou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. E foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28:18. Desse modo, aonde isso nos leva? Precisamos fazer apenas mais algumas perguntas. Quem sabe mais sobre o Antigo Testamento, Cristo ou os críticos? Se Jesus é Deus, então tudo o que ele ensina é verdadeiro. Se ele ensina que o Antigo Testamento possui autoridade divina, é imperecível, infalível e isento de erros, historicamente confiável, cientificamente preciso e que possui a supremacia definitiva, então todo o seu conteúdo é verdadeiro. Suas credenciais superam as de qualquer crítico falível, especialmente aqueles cuja crítica não está fundamentada em evidências, mas tem um ilegítimo viés antissobrenatural. Outras evidências que apoiam o Antigo Testamento. Em acréscimo às afirmações de Jesus, existem muitas outras razões que apoiam a veracidade dos documentos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem, por exemplo, muitas das mesmas características que fazem o Novo Testamento ser digno de crédito. Forte apoio manuscrito, confirmação de arqueologia e um enredo que seus autores não teriam inventado. Vamos considerar esse último ponto por mais alguns instantes. Quem inventaria o enredo do Antigo Testamento? Uma história que fosse inventada pelos hebreus provavelmente registraria os israelitas como um povo nobre e correto. Mas os autores do Antigo Testamento não dizem isso. Em vez disso, descrevem seu próprio povo como escravo pecaminoso e volúveis que, repetidas vezes, são miraculosamente resgatados por Deus, mas que o abandonam sempre que têm oportunidades. A história que eles registram está cheia de
desobediência estúpida, desconfiança e egoísmo. Seus líderes são pecadores olímpicos, incluindo Moisés, um assassino, Saul, um egomaníaco paranoico, Davi, adúltero, mentiroso e assassino, Salomão, um polígamo extremado. Essas são as pessoas que deveriam liderar a nação por meio da qual Deus escolhera fazer o Salvador do mundo. Trazer o Salvador do mundo. Contudo, os autores do Antigo Testamento admitem que entre os ancestrais do Messias existem personagens pecadores como Davi, Salomão e até mesmo uma prostituta chamada Raabe. Isso certamente não é um enredo inventado. Embora o Antigo Testamento relate uma gafe embaraçosa atrás da outra, a maioria dos outros historiadores antigos evita até mesmo mencionar fatos históricos pouco elogiosos. Por exemplo, não se encontrou nada registrado nos documentos do Egito sobre o Êxodo, levando alguns críticos até mesmo a sugerir que o fato nunca ocorreu. Mas o que os críticos esperam? O escritor Peter Fineman imagina o que um anúncio de reportagem do faraó poderia dizer. Uma porta-voz de Ramsés, o grande faraó dos faraós, supremo governador do Egito, filho de Ra, diante de quem todos tremem, cegados que ficam por seu brilho, anunciou hoje que o homem Moisés chutou sua majestade no traseiro, para que todo mundo visse, provando assim que Deus é Javé e que a cultura egípcia de mais de 2.000 anos é uma mentira. Entrevista às 11 horas. Certamente nenhum secretário de imprensa do faraó admitiria um fato como esse. O silêncio egípcio sobre o êxodo é compreensível. Contudo, por outro lado, quando os egípcios registram uma vitória militar, eles foram à imprensa e exageraram grandemente. Isso é aparente com base nas mais antigas referências à história a Israel fora da Bíblia. Vem de um monumento de granito encontrado no templo funerário do faraó Mermepate, em Tebas. O monumento exalta a vitória militar do faraó nas terras altas de Canaã, afirmando que Israel é uma terra devastada e sua semente não existe mais. Os historiadores datam a batalha como tendo acontecido no ano de 1207 a.C., o que confirma que Israel estava na terra naquela época. Existem várias outras descobertas arqueológicas que corroboram o Antigo Testamento. Lembram-se que, no capítulo 3 deste livro, afirmamos que existem até mesmo provas astronômicas, o Big Bang, que apoiam o Gênesis. Se você quiser encontrar mais evidências que apoiam o Antigo Testamento, veja a Enciclopédia de Apologética. Contudo, no final, o mais forte argumento favorável ao Antigo Testamento vem do próprio Jesus. Como Deus, ele possuiu a carta que vence todas as outras. Se os documentos do Novo Testamento são confiáveis, então o Antigo Testamento não possui erro, porque Jesus o disse. Nosso amigo Andy Stanley faz uma assertiva muito interessante. Meu professor de ciência do ensino médio disse certa vez que a maior parte do Gênesis é falsa. Contudo, uma vez que meu professor de ciências não ressuscitou dos mortos, provando que era Deus, vou acreditar em Jesus, em vez de acreditar nele. Escolha sábia. E quanto ao Novo Testamento? Jesus ensinou que o Antigo Testamento é isento de erros, mas o que ele poderia dizer sobre o Novo Testamento? Afinal de contas, só foi escrito após o final da vida terrena de Cristo. Embora Jesus tenha confirmado o Antigo Testamento, ele prometeu o Novo Testamento. Ele disse que o Novo Testamento viria por meio de seus apóstolos, porque o Espírito Santo os faria relembrar tudo aquilo que Jesus lhe dissera e que os guiaria a toda a verdade. Isso está registrado em 2 passagens do Evangelho de João. Jesus declarou: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes tenho dito. João 14, 25, 26.
Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. João 16, versículo 12 e 13. Em outras palavras, Jesus está prometendo aos seus apóstolos que o Espírito Santo os levaria a serem os autores daquilo que hoje conhecemos como Novo Testamento. Mais tarde, Paulo faria eco a esse ensinamento de Jesus ao afirmar que a igreja está edificada sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 2, 20. A igreja primitiva reconheceu isso também porque eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Atos 2:42. Mas os apóstolos realmente obtiveram a mensagem do Espírito Santo, como Jesus prometera? Eles certamente afirmaram isso. João escreve que os apóstolos vieram de Deus. 1 João 4:6, e começa o livro do Apocalipse dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Apocalipse 1, versículo 1. Paulo afirma que suas palavras foram ensinadas pelo Espírito. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 13 e capítulo 7, versículo 40. E que seus escritos são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Na abertura da sua carta aos Gálatas, Paulo declara: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Falando aos Tessalonicenses, Paulo afirma que ele lhes estava entregando a palavra de Deus. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses 2:13. Além da confirmação da natureza inspirada de suas palavras, das suas próprias obras, Paulo cita os evangelhos de Lucas e de Mateus como escritura, colocando-os no mesmo nível de Deuteronômio em 1 Timóteo 5:18, em Lucas 10:7 e em Mateus 10:10. Referindo-se às cartas de Paulo, existem 13 delas. Pedro concorda que elas são inspiradas quando escreveu: suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. E 2 Timóteo 3, 15 e 16. Pedro também confirma a fonte divina de suas próprias palavras e das dos outros apóstolos quando declara: de fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos acerca do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção. Saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, 16 ao 21. Mas os apóstolos não afirmaram apenas que estavam recebendo mensagens de Deus. Qualquer um podia fazer isso. Eles deram provas de que suas palavras eram inspiradas ao realizarem sinais miraculosos. De fato, uma das duas qualificações de um apóstolo era a habilidade de realizar tais sinais. A outra qualificação era ter sido testemunho ocular da ressurreição. Atos, capítulo 1, versículo 22 e 1 Coríntios 9, versículo 1. Paulo afirmou que era apóstolo quando declarou aos seus leitores na cidade de Corinto: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. 2 Coríntios 2, 12 e 12. Paulo deveria estar dizendo a verdade sobre ter feito milagres na presença deles, pois, caso contrário, teria perdido toda a credibilidade diante de seus leitores. Além das afirmações de Paulo de ter realizado milagres, Lucas registra 35 milagres apenas no livro de Atos.
O livro bem documentado, já investigado por nós, que faz a crônica da propagação da igreja desde a ressurreição de Jesus até por volta do ano 60 depois de Cristo, a maioria desses milagres foi realizada pelos apóstolos. Alguns poucos foram realizados por anjos ou pelo próprio Deus. Além disso, o autor dos Hebreus, falando da salvação anunciada pelo Senhor, declara: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus 2:4. Lembre-se de que, no capítulo 8, vimos a maneira por meio da qual Deus autentica os profetas, por meio de milagres. O milagre confirma a mensagem, o sinal confirma o sermão. Atos de Deus confirmam a palavra de Deus para o povo de Deus. Êxodo 4, 1 Reis 18, João 3:2 e Atos 2:22. É a maneira de Deus de nos dizer que uma mensagem vem realmente dele. Os apóstolos no Novo Testamento confirmaram que sua mensagem veio de Deus ao realizar milagres. O cético pode dizer: eles estavam simplesmente inventando as histórias dos milagres. Isso não faz sentido. Já vimos nos capítulos 10, 11 e 12 que eles foram historiadores incrivelmente precisos e não tinham motivo para inventar histórias de milagres. De fato, tinham todos os motivos para não inventar tais histórias, porque foram torturados, espancados e mortos por confirmá-las. Além disso, a capacidade de realizar milagres não estava, por fim, em seu controle, mas residia no próprio Deus. Como sabemos isso? Por duas razões. Em primeiro lugar, os apóstolos parecem ter percebido a capacidade de realizar milagres em algum momento na década de 60 depois de Cristo. O autor de Hebreus, escrevendo no final dos anos 60, refere-se a esses dons especiais de sinais de um apóstolo no tempo passado. Hebreus 2, versículo 3 e 4. Mais tarde em seu ministério, Paulo aparentemente não pode curar alguns de seus ajudadores de confiança. Filipenses não pôde curar. Filipenses 2, 26 e 2 Timóteo 4, 20. Se ele ainda possuísse o poder de realizar milagres, então por que estava pedindo orações e recomendando que seus auxiliares tomassem remédio? 1 Timóteo 5, 23. Em segundo lugar, mesmo enquanto Paulo estava realizando milagres, ele foi incapaz de curar sua própria enfermidade física. Gálatas 4, versículo 13. De fato, não há exemplo nas Escrituras de ninguém realizando milagres em seu próprio benefício ou por entretenimento. Isso demonstra que a habilidade de realizar milagres era limitada pela vontade de Deus. Hebreus 2, versículo 4. Os milagres eram realizados com um propósito específico, que normalmente era o de confirmar um novo mensageiro ou uma nova revelação. É provavelmente por isso que não existe registro de milagres apostólicos nas cartas de Paulo, depois de cerca do ano de 62 depois de Cristo. A última data em que o livro de Atos poderia ter sido composto. Nessa época, Paulo e os outros apóstolos já tinham sido confirmados como mensageiros de Deus e não havia necessidade de maior confirmação. O Espírito do Senhor está sobre Jesus. Existe mais uma linha adicional de evidências em relação ao fato de que Jesus e o Espírito Santo providenciaram o Novo Testamento. O Antigo Testamento predisse que o Messias viria para pregar boas novas. Jesus declarou que cumpriu essa tradição, conforme registrada em Lucas capítulo 4. Jesus vai à sinagoga de sua cidade natal, Nazaré, e faz as impressionantes declarações. Lucas diz: E Jesus levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, versículo 16 ao 21.
O que se cumpriu naquele dia? A primeira vinda do Messias, citado em Isaías 61, do 1 ao 2. Jesus parou no meio do versículo para indicar que ele era o Messias que viria para pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, oferecer recuperação de vista aos cegos e assim por diante. Ele parou no meio do versículo 2, porque a sua metade do versículo declara o dia da vingança do nosso Deus, uma referência à segunda vinda do Cristo. Os judeus da sua cidade natal, que tinham conhecimento de que Jesus era filho de José, também sabiam que ele estava afirmando ser o Messias. De fato, depois de Jesus ter feito mais uma declaração messiânica, os presentes na sinagoga começaram a ficar furiosos e o levaram para fora da cidade a fim de jogá-lo precipício abaixo. Jesus escapou caminhando pelo meio da multidão. Lucas 4, 22 ao 30. No capítulo 61 de Isaías, predisse que o Messias realizaria milagres de cura e pregaria boas notícias aos pobres e liberdade aos cativos pelo Espírito do Soberano. Em outras palavras, o Messias faria exatamente aquilo que Jesus fez, fornecer uma nova revelação e confirmá-la com milagres. Naturalmente, uma vez que o Messias deve apresentar uma nova revelação, alguém precisa escrevê-la. É por isso que Jesus prometeu aos seus apóstolos que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as suas palavras e os guiaria a toda a verdade. João 14, 26 e o capítulo 16, versículo 13. Descobrindo o cânon. O que isso significa para o Novo Testamento? Significa que, de acordo com Jesus, os únicos livros que deveriam estar no Antigo Testamento são aqueles que foram escritos e ou confirmados por seus apóstolos. Que livros especificamente são esses? Primeiro de tudo, precisamos esclarecer uma má interpretação sobre aquilo que chamamos o cânon. É isso. É errado dizer que a igreja ou os pais da igreja primitiva determinaram o que estaria no Novo Testamento. Eles não determinaram o que estaria no Novo Testamento. Descobriram o que Deus desejava que estivesse ali. Bruce Manchester, da University de Princeton, expõe a questão de uma maneira muito adequada. Ele diz: o cânon é uma lista de livros autorizados mais do que uma lista autorizada de livros. Esse documento não tem autoridade pelo fato de terem sido escolhidos. Cada um deles já tinha autoridade antes de serem postos todos juntos. Em outras palavras, os únicos livros que deveriam fazer parte do Novo Testamento são aqueles que Deus inspirou, uma vez que Jesus disse que os discípulos produziriam esses livros. Nossas únicas perguntas são históricas. 1. Quem eram os apóstolos? 2. O que eles escreveram? Os pais da igreja primitiva podem nos ajudar a responder a essa pergunta, porque eles estavam muito próximos dos acontecimentos, mais do que nós. O fato é que eles não tiveram problemas em descobrir a natureza divina da maioria dos livros do Novo Testamento, embora tenham havido algumas controvérsias iniciais sobre alguns dos livros menores, como Filemão, 3 João e Tiago. Os pais da igreja primitiva imediatamente reconheceram os evangelhos e as principais epístolas como divinamente inspiradas. Por quê? Porque sabiam que os livros haviam sido escritos por apóstolos, ou por aqueles confirmados pelos apóstolos, e aqueles apóstolos foram confirmados por milagres. Como eles sabiam disso? Sabiam porque existe uma cadeia ininterrupta de testemunhos dos apóstolos aos pais da igreja primitiva no que se refere à autoria e à autenticidade dos livros do Novo Testamento. João, que obviamente conheceu todos os apóstolos, tinha um discípulo chamado Policarpo. E Policarpo teve um discípulo chamado Irineu. Policarpo e Irineu citaram em conjunto 23 dos 27 livros do Novo Testamento, como se eles fossem autênticos, e, em alguns casos, disseram especificamente que eles eram autênticos. Irineu afirma explicitamente a autoridade de todos os 4 evangelhos. Além do mais, por meio do historiador Eusébio, sabemos que Pápias confirmou a autoria de Mateus e de Marcos. Ninguém duvida da autoria das principais obras de Paulo. Embora as principais obras do Novo Testamento tivessem sido vistas imediatamente como autênticas por aqueles
pais da igreja primitiva, a maioria do Novo Testamento foi aceita antes do ano 200 depois de Cristo, e todo ele foi oficial e finalmente reconhecido como autêntico pelo Concílio de Hipona em 393 depois de Cristo. Título: Por que o reconhecimento desses livros levou tanto tempo? Pode perguntar o cético. Talvez porque o cristianismo tenha sido, de maneira geral, ilegal no Império Romano até o ano 313. A situação não permitiria que os pais da igreja primitiva fossem ao Hotel Hilton da cidade e fizessem uma conferência bíblica para examinar juntos as evidências e chegarem a uma conclusão. Eles frequentemente temiam por sua própria vida dentro de casa. A questão importante é, uma vez que todas as evidências estavam sobre a mesa, todos os 27 livros do Novo Testamento e apenas os 27 livros foram reconhecidos como autênticos. Esses 27 livros compreendem um único registro autêntico do ensinamento apostólico que possuímos. Como já vimos, todos eles foram escritos no século I, por testemunhas oculares ou por aqueles que entrevistaram testemunhas oculares. Em outras palavras, eles satisfizeram os critérios de Jesus. Eram livros escritos pelos apóstolos ou confirmados pelos apóstolos. Uma vez que não se sabe da existência de outras obras apostólicas autênticas, e uma vez que é improvável que Deus permitisse que uma obra autêntica ficasse escondida por tanto tempo, podemos descansar, seguros de que o cânon do Novo Testamento é completo. Como pode a Bíblia ser isenta de erros? Se Jesus confirmou que o Antigo Testamento era inerrante palavra de Deus, então seu prometido Novo Testamento também deve ser parte da inerrante palavra de Deus. Naturalmente que sim. Mas como isso é possível? Não existem dezenas, se não centenas de erros na Bíblia? Não. A Bíblia não possui erros, mas ela certamente tem supostos erros ou dificuldades. De fato, eu, Norm, e o outro professor do South Evangelical Seminary, Thomas Home, escrevemos um livro intitulado Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, no qual são abordadas mais de 800 dificuldades que os críticos identificam na Bíblia. Existe mais discussão sobre a inerrância da obra na obra. Embora certamente não possamos incluir o conteúdo desse livro aqui, destacamos a seguir alguns pontos dignos de menção. Em primeiro lugar, vamos expressar por meio da lógica por que a Bíblia não pode ter erros. 1. Deus não pode errar. 2. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia não pode errar. Uma vez que esse é um silogismo, forma de raciocínio, válido, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão é verdadeira. A Bíblia claramente afirma ser ela própria a palavra de Deus, e vimos as fortes evidências de que ela o é. A Bíblia também informa várias vezes que Deus não pode errar, e sabemos disso também com base na revelação geral. Desse modo, a conclusão é inevitável. A Bíblia não pode errar. Se a Bíblia errasse em qualquer coisa que ela afirma, então Deus estaria equivocado. Mas Deus não pode cometer erros. Desse modo, o que acontece quando pensamos que encontramos um erro na Bíblia? Agostinho tinha a resposta. Se ficamos perplexos diante de qualquer aparente contradição nas Escrituras, notou ele sabiamente, não é permitido dizer o autor deste livro está errado, mas sim o manuscrito pode ser falho, a tradução pode estar errada ou nós não entendemos. Em outras palavras, é mais provável que nós tenhamos cometido um erro do que a Bíblia o tenha feito. Na obra Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, identificamos 17 erros típicos cometidos pelos críticos. Aqui está um resumo de apenas 4 deles. Primeiro, presumir que relatos divergentes são contraditórios. Como já vimos, é uma contradição se o autor dos evangelhos diz não é uma contradição se o autor dos evangelhos diz que viu um anjo no túmulo e outro disser que viu 2. Mateus não diz que havia apenas um. E se houvesse 2, certamente havia pelo menos um.
Desse modo, divergências nem sempre significa contradição. Em vez disso, a divergência normalmente sugere o depoimento genuíno de testemunhas oculares. Segundo, deixar de entender o contexto da passagem. Às vezes achamos que foi encontrada uma contradição na Bíblia, mas, em vez disso, simplesmente aconteceu de a passagem ter sido tirada do contexto. O exemplo óbvio seria Salmos 14:1, que diz: Deus não existe. Contudo, o contexto correto é revelado quando se lê o versículo anterior. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Terceiro, presumir que a Bíblia aprova tudo o que está registrado. Os críticos podem citar a poligamia de Salomão, 1 Reis 11, versículo 3, como exemplo de uma contradição. A Bíblia não ensina a monogamia, mas em vez disso a poligamia? É claro que sim. Mas Deus certamente não aprova todo o ato registrado na Bíblia. Ela também registra as mentiras de Satanás, mas Deus também não as aprova. Os padrões de Deus são encontrados naquilo que a Bíblia revela e não em tudo que ela registra. Como já vimos, em vez de isso ser um argumento de que a Bíblia possui erros, é na verdade um argumento favorável à historicidade da Bíblia. O fato de a Bíblia registrar todos os pecados e falhas de seu povo sugere que ela é verdadeira. Ninguém inventaria uma história na qual condena a si mesmo. Quarto, esquecer-se de que a Bíblia é um livro humano com características humanas. Os críticos são conhecidos por falsamente impugnar a integridade da Bíblia, esperando um nível de expressão mais elevado do que aquele que é costumeiro para um documento humano. Contudo, isso é ilegítimo, porque a maior parte da Bíblia não foi verbalmente ditada, mas escrita por autores humanos. Uma exceção são os 10 Mandamentos, leis que foram escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Os autores foram compositores humanos que empregaram seu próprio estilo literário e suas idiosincrasias. Eles escreveram narrativas históricas, atos, como também poesias, cântico dos cânticos, orações, muitos salmos, profecias, como Isaías, cartas pessoais, como 1 Timóteo, tratados teológicos, como Romanos, e outros tipos de literatura. Esses autores falaram da perspectiva de um ponto de vista humano quando escreveram sobre o nascer e o pôr do sol, Josué 1:15. Eles também revelaram padrões de pensamento humano, incluindo lapsos de memória, como em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 e 16, assim como emoções humanas, Gálatas 4, versículo 14. Em resumo, uma vez que Deus usou o estilo de cerca de 40 autores num período de aproximadamente 1500 anos para apresentar sua mensagem, é errado esperar que o nível de expressão seja maior do que o de outros documentos humanos. Contudo, assim como a natureza humana de Cristo, a distinta natureza humana da Bíblia não possui erros. Objeções à inerrância. Os críticos podem dizer: os humanos erram e, portanto, a Bíblia é passível de erro. Contudo, uma vez é o crítico que está errado. É verdade, os humanos erram, mas os humanos não erram sempre. Pessoas falíveis escrevem livros que não possuem erros o tempo todo. Desse modo, pessoas falíveis que são guiadas pelo Espírito Santo certamente podem escrever um livro sem erros. Mas você não está simplesmente argumentando em círculos, pode perguntar o crítico, ao usar a Bíblia para provar a Bíblia? Não estamos argumentando em círculos, porque não estamos começando com a pressuposição de que a Bíblia é um livro inspirado. Estamos começando com vários documentos separados que se tem provado, acima do que se considera passível de dúvida, serem historicamente confiáveis. Uma vez que esses documentos revelam que Jesus é Deus, então sabemos que seus ensinamentos sobre o Antigo Testamento devem ser verdadeiros. Em diversas ocasiões, Jesus disse que não apenas o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas também afirmou que ele é isento de erros. Ele também prometeu que o resto da verdade de Deus, toda a verdade, viria aos apóstolos por meio do Espírito Santo. Os apóstolos, então,
escreveram o Novo Testamento e provaram sua autoridade por meio de milagres. Portanto, a autoridade de Jesus, que é Deus, o Novo Testamento também é isento de erros. Isso não é argumentar em círculos, é argumentar de maneira intuitiva, coletando evidências e seguindo as evidências aonde ela nos levar. Os críticos também podem acusar, mas a sua posição sobre a inerrância não é passível de negação. Você não vai aceitar um erro na Bíblia porque já decidiu, de antemão, que ela não pode ter um erro. Na verdade, nossa posição é passível de negação, mas a posição dos críticos não é. Vamos explicar. Em primeiro lugar, pelo fato de a autoridade de Jesus estar bem estabelecida pelas evidências, nós sensatamente damos o benefício da dúvida à Bíblia quando nos deparamos com uma dificuldade ou uma pergunta no texto. Em outras palavras, quando ficamos diante de algo inexplicável, presumimos que nós, e não o Deus infinito, é que estamos cometendo um erro. É mais provável Gesley e Turek serem ignorantes do que a Bíblia estar errada. Contudo, isso não significa que acreditamos que não exista absolutamente nenhuma possibilidade de erros bíblicos. Afinal de contas, sempre existe uma chance de que nossas conclusões sobre a inerrância sejam erradas, pois nós certamente não somos isentos de erros. De fato, nossa conclusão sobre a inerrância seria passível de negação por parte de alguns que pudessem ligar um erro ao manuscrito original. Contudo, até o dia de hoje, depois de quase 2000 anos de busca, ninguém encontrou tal problema irreconciliável. Isto é realmente maravilhoso quando você considera que a Bíblia é, na verdade, uma coleção de documentos escritos por cerca de 40 autores num período de 1500 anos, onde você poderia encontrar tal concordância numa variedade de questões entre 40 autores vivos hoje, quanto mais um período de 1500 anos. Em segundo lugar, mesmo que a inerrância fosse passível de negação algum dia, isso não negaria as verdades centrais do cristianismo. Como já vimos, as evidências históricas de que Jesus ensinou verdades profundas, realizou milagres e morreu, e ressuscitou dos mortos pela humanidade pecaminosa são realmente muito fortes. Mesmo que as escrituras contivessem um detalhe falso ou dois, a verdade histórica do cristianismo não seria diminuída. Nós nos apressamos a acrescentar que não consideramos que a inerrância será um dia negada, mas se ela for, o cristianismo ainda será verdadeiro, ainda que passível de dúvida. Existe alguma descoberta que seja capaz de nos fazer desacreditar no cristianismo? Sim, se alguém pudesse encontrar o corpo de Jesus, o cristianismo seria mostrado como falso e nós o abandonaríamos. Com efeito, concordamos com Paulo, que disse que a nossa fé cristã é vã se Jesus realmente não ressuscitou dos mortos. 1 Coríntios 15, versículo 14 ao 18. Isso é singular em relação ao cristianismo. Diferentemente da maioria das outras visões de um mundo religioso, o cristianismo está construído sobre fatos históricos e, portanto, pode ser tanto provado quanto negado pela investigação histórica. O problema para os céticos e os críticos é que toda evidência histórica aponta para a ressurreição de Jesus. As pessoas que viveram em Jerusalém naquela época, algumas das quais adorariam ter encontrado o corpo de Jesus e tê-lo exibido na cidade, não puderam encontrá-lo e, na verdade, admitiram que seu túmulo estava vazio. Desde então, nada foi encontrado. Se depois de 2000 anos de procura, ninguém pôde encontrar os restos de Jesus ou erros reais na Bíblia, não é bastante possível que não existam, que realmente eles não existam? Quando um caso pode ser encerrado com certeza? Se não for depois de 2000 anos, então quando? Em terceiro lugar, depois de muitos anos de estudo contínuo e cuidadoso da Bíblia, podemos apenas concluir que aqueles que descobriram um erro na Bíblia não a conhecem muito. Eles, na verdade, conhecem muito pouco. Isso não significa que entendemos como resolver todas as dificuldades nas Escrituras, mas significa que continuamos a fazer pesquisas. De fato, nós somos diferentes dos cientistas que não podem resolver todas as dificuldades ou mistérios do mundo natural. Eles não negam a integridade do mundo natural,
simplesmente porque não podem explicar alguma coisa. Tal qual um cientista no mundo natural, um cientista de teologia continua procurando por respostas. À medida que o fazemos, a lista de dificuldades diminui. Enquanto isso, para aqueles de vocês que não podem deixar de lado uma dificuldade bíblica, Mark Twain foi muito feliz quando concluiu que não eram as partes da Bíblia que ele não entendia que o incomodavam, mas ficava perturbado sim com as partes que ele realmente compreendia. Por último, são os críticos que realmente mantêm uma posição não passível de negação, o que os convenceria de que sua visão está errada? Em outras palavras, o que os convenceria de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos ou que a inerrância é verdadeira? Talvez devesse considerar a evidência que apresentamos neste livro. Infelizmente, muitos críticos não farão isso. Eles não vão permitir que os fatos interfiram em seu desejo de manter controle sobre sua própria vida. Além do mais, se um crítico admitir que a Bíblia é verdadeira, teria de admitir que não é mais a última palavra em todos os assuntos. Haveria uma autoridade no universo maior que ele mesmo, e essa autoridade poderia não aprovar o estilo de vida que os críticos querem ter. Conclusão e resumo. Jesus ensinou que o Antigo Testamento judaico é inerrante, é a inerrante palavra de Deus e prometeu que o resto da verdade da palavra de Deus viria por meio dos seus apóstolos. Os apóstolos que foram autenticados por milagres escreveram ou confirmaram 27 livros. Todos os livros principais foram imediatamente reconhecidos como parte da palavra de Deus por aqueles que estavam ligados aos próprios apóstolos. Todos os 27 livros foram mais tarde reconhecidos como autênticos pelo concílio da Igreja Primitiva. Em outras palavras, a Bíblia que temos hoje é verdadeira e inerrante palavra de Deus. Uma vez que a Bíblia é o nosso padrão estabelecido de verdade, qualquer coisa que contradiga o ensinamento presente na Bíblia é falso. Isso não quer dizer que não existam verdades em outras religiões. Simplesmente significa que qualquer ensinamento específico que contradiga o ensinamento bíblico é falso. Capítulo 15. Conclusão. O juiz, o rei servo e a tampa da caixa. Existem apenas 2 tipos de pessoas no final: aquele que diz a Deus, seja feita a sua vontade, ou aquele a quem Deus diz, no final, seja feita a sua vontade. C.S. Lewis. O juiz. Um jovem é levado diante de um juiz por dirigir embriagado. Quando seu nome é anunciado pelo meirinho, percebe-se um suspiro no tribunal. O réu é o filho do juiz. O juiz espera que seu filho seja inocente, mas a evidência é irrefutável. Ele é culpado. O que o juiz pode fazer? Ele é pego num dilema entre a justiça e o amor. Uma vez que seu filho é culpado, merece punição. Mas o juiz não deseja punir seu filho por causa do grande amor que tem por ele. Relutantemente anuncia: filho, você pode escolher entre pagar uma multa de 5 milhões ou ir para a cadeia. O filho olha para o juiz e diz: mas, pai, eu prometi que vou ser bom de agora em diante. Serei voluntário no programa de distribuição de sopa aos necessitados, vou visitar uma pessoa de idade, vou abrir uma casa para cuidar de crianças que sofreram abuso. Nunca mais vou fazer uma coisa errada de novo. Por favor, deixe-me ir, implora o filho. Nesse momento, o juiz pergunta: você ainda está bêbado? Você não consegue fazer tudo isso. Mas mesmo que pudesse, os seus atos bondosos futuros não podem mudar o fato de que você é culpado por ter dirigido embriagado. De fato, o juiz percebe que as boas obras não podem cancelar más obras. A justiça perfeita exige que o filho seja punido por aquilo que fez. Sendo assim, o juiz repete: sinto muito, meu filho. Assim como eu gostaria de permitir que você fosse embora, estou atado pela lei. A punição para esse crime é pagar 5 milhões ou ir para a cadeia, diz o juiz. O filho apela a seu pai: mas pai, você sabe que eu não tenho 5 milhões. Deve existir outra maneira de evitar a cadeia. O juiz levanta e tira sua toga. Desce do seu lugar elevado e chega no mesmo nível em que está o seu filho. Olhando direto em seus olhos, pôs a mão no bolso, tira 5 milhões e estende ao filho. O filho está surpreso,
mas ele entende que existe apenas uma coisa que pode fazer para ser livre: aceitar o dinheiro. Não há mais nada do que possa fazer. Boas obras ou promessas de boas obras não podem libertá-lo. Somente a aceitação do presente gratuito de seu pai pode salvá-lo da punição certa. Deus está numa situação similar à daquele juiz. Ele está preso por um dilema entre a justiça e o seu amor. Uma vez que todos nós pecamos em algum momento da nossa vida, a infinita justiça de Deus exige que ele puna aquele pecado. Mas por causa do seu amor infinito, Deus deseja encontrar uma maneira de evitar de nos punir. Qual era a única maneira de Deus permanecer justo, mas não nos punir por nossos pecados? Ele deve punir um substituto, sem pecado, que voluntariamente aceita a punição que nos é devida. Sem pecado significa que o substituto deve pagar por nossos pecados e não pelos seus próprios. Voluntário, porque seria injusto punir um substituto contra sua vontade. Onde Deus pode encontrar um substituto sem pecado? Não na humanidade pecaminosa, mas apenas em si mesmo. Na realidade, o próprio Deus é o substituto. Assim como o juiz desceu do seu lugar para salvar seu filho, Deus desceu do céu para salvar você e eu da punição. Todos nós merecemos a punição. Eu mereço, você merece. Mas eu sou uma boa pessoa, você diz. Talvez você seja bom comparado a Hitler ou até mesmo ao seu vizinho, mas o padrão de Deus não é Hitler, nem o homem que mora na casa ao lado da sua. Seu padrão é a perfeição moral, porque sua natureza imutável é a perfeição moral. De fato, o maior mito no qual se acredita hoje em dia, quando se trata de religião, é que ser bom vai fazer você chegar ao céu. De acordo com essa visão, não importa aquilo que você crê, contanto que seja uma pessoa boa, e que haja uma maior quantidade de boas obras do que da de más. Mas isso é falso, porque um Deus perfeitamente justo deve punir as más obras independentemente de quantas boas obras alguém tenha realizado. Uma vez que pecamos contra um ser eterno, e todos nós pecamos, merecemos punição eterna, e nenhuma obra pode mudar esse fato. Jesus veio para nos apresentar uma maneira de nos livrarmos dessa punição, oferecendo-nos vida eterna. O paraíso perdido no Gênesis torna-se o paraíso encontrado no Apocalipse. Desse modo, quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim", João 14,6, ele não estava fazendo uma afirmação arbitrária, mas uma declaração que refletia a realidade do universo. Jesus é o único caminho, porque não existe outra maneira pela qual Deus possa conciliar sua justiça infinita e o seu amor infinito. Romanos 3:26. Se houvesse alguma outra maneira, então Deus permitiu que Cristo morresse por nada. Gálatas 2:21. Tal como o Pai fez por seu Filho embriagado, Deus satisfez sua justiça ao punir a si mesmo por nossos pecados e estender esse pagamento a cada um de nós. Tudo o que precisamos fazer com o objetivo de sermos libertos é aceitar o presente. Existe apenas um problema. Assim como o Pai não pode forçar seu Filho a aceitar o presente, Deus não pode nos forçar a aceitar seu presente. Deus nos ama tanto que Ele até mesmo respeita a nossa decisão de rejeitá-lo. O servo rei. Você pode rejeitar a Cristo porque Ele manteve o seu livre-arbítrio realmente livre. O escritor Philip Yancey adapta uma parábola do filósofo cristão Soren Kierkegaard, que nos ajuda a compreender de que maneira Deus tenta nos salvar ao mesmo tempo que respeita nossa liberdade. É uma parábola de um rei que ama uma moça humilde. Não havia rei como ele. Todos os estadistas tremiam diante de seu poder. Ninguém ousava pronunciar uma palavra contra ele, pois este rei possuía a força para esmagar todos os oponentes. E ainda assim, esse poderoso rei derreteu-se de amores por uma moça humilde. Como podia declarar seu amor por ela? Por ironia, sua própria realeza deixava-o de mãos amarradas. Caso a trouxesse para o palácio, lhe coroasse a cabeça com joias e lhe vestisse o corpo com vestes reais, certamente ela não resistiria.
Ninguém ousava resistir-lhe. Mas ela o amaria? É claro que diria que o amavam, mas amá-lo-ia de verdade? Ou iria viver com ele temorosa, secretamente se lastimando pela vida que havia deixado para trás? Seria feliz ao seu lado? Ele poderia saber? Caso fosse na carruagem real até a cabana dela na floresta, como uma escolta armada balançando imponentes estandartes, isso também o atordaria. Ele não desejava uma súdita servil, desejava uma amante, uma igual. Desejava que ela esquecesse que ele era rei e ela era uma moça humilde, e que deixasse que o amor partilhado vencesse o abismo existente entre eles. Pois é somente no amor que o desigual pode ser feito igual, concluiu Kierkegaard. Este é exatamente o mesmo problema que Deus enfrenta em sua busca por você e eu. Se ele se impuser sobre nós com seu poder, não seremos livres para amá-lo. Amor e poder frequentemente possuem relações opostas. Ainda que mantenhamos nossa liberdade, podemos não amá-lo, mas simplesmente amar aquilo que ele nos dá. O que Deus pode fazer? Veja o que o rei fez. O rei, convencido de que não poderia fazer a moça melhorar sua condição social sem reprimir sua liberdade, decidiu rebaixar-se. Vestiu-se de pedinte e aproximou-se da cabana incógnito, com uma capa surrada, frouxa, esvoaçante ao seu redor. Não era um mero disfarce, mas uma nova identidade que assumiu. Renunciou ao trono para ganhar a mão dela. Foi exatamente isso que Deus fez para ganhar você e eu. Ele se rebaixou até o nível humano. Na verdade, a uma das mais baixas posições sociais que alguém poderia assumir, a de ser um servo. Paulo descreve o sacrifício de Cristo dessa maneira, em sua carta aos Filipenses 2, versículos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Imagine o Criador do universo humilhando-se a ponto de se tornar servo e sofrer e morrer nas mãos das próprias criaturas que ele criou. Por que ele faria isso? Porque seu infinito amor o compele a oferecer salvação àqueles que foram criados à sua imagem. Assumiram a forma de servo humilde, humano. Era a única maneira de ele nos oferecer salvação, sem negar nossa capacidade de aceitá-lo. Uma coisa é reconhecer que Cristo se fez servo com o objetivo de nos salvar de nossos pecados. Outra, completamente diferente, é perceber com precisão a magnitude de seu sofrimento. A maioria de nós o despreza. Truman Davis, médico, escreveu uma viva descrição do sofrimento e da crucificação de Cristo, que adaptamos no relato a seguir. O sofrimento do rei servo. O chicote que os soldados romanos usaram sobre Jesus tinha pequenas bolas de ferro e pedaços afiados de ossos de carneiro amarrados nele. Jesus é despido e suas mãos são presas em um tronco vertical. Suas costas, nádegas e pernas são chicoteadas por um soldado ou por dois em posições alternadas. Os soldados insultam sua vítima. Conforme atingem repetidamente as costas de Jesus com toda a força, as bolas de ferro causam contusões graves e os ossos de carneiro cortam a pele e os tecidos. À medida que o açoitamento continua, as lacerações atingem os músculos esqueléticos por baixo da pele e produzem tiras de carne ensanguentadas. A dor e a perda de sangue antecipam o choque circulatório. Quando é percebido pelo centurião encarregado que Jesus está prestes a morrer, a tortura é finalmente interrompida. O Jesus quase desmaiado é então solto e cai no piso de pedra, que está molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos veem muita graça na afirmação deste judeu provinciano que afirma ser ele mesmo um rei.
Jogam uma túnica sobre seus ombros e colocam uma vara em sua mão, como se fosse um cetro. Ele precisa de uma coroa para fazer sua imitação ser completa. Um pequeno feixe de galhos flexível, coberto de espinhos, é montado no formato de uma coroa e é pressionado em seu escopo. Mais uma vez acontece um grande sangramento. O escopo é uma das áreas mais vascularizadas do corpo. Depois de zombar dele e de atingi-lo na face, os soldados tiram a vara de sua mão e batem com ela na sua cabeça, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais na pele. Finalmente, quando já estão cansados de seu esporte sádico, o manto é retirado de suas costas. Ele já se grudou às roupas ensanguentadas e ao soro das feridas, e a sua remoção, do mesmo modo que a remoção descuidada de uma bandagem cirúrgica, provoca uma dor excruciante, quase como se estivesse chicoteado de novo. As feridas começam a sangrar mais uma vez. Em deferência ao costume judaico, os romanos devolvem suas roupas. A pesada viga horizontal da cruz é presa aos seus ombros, e a procissão do Cristo condenado por 2 ladrões e dos responsáveis pela execução prossegue pela via dolorosa. Apesar de seus esforços para caminhar ereto, o peso da pesada travessa de madeira, juntamente com o choque produzido pela enorme perda de sangue, é muito para ele. Ele tropeça e cai. A madeira rústica da travessa provoca um tipo de entalhe na pele lacerada e nos músculos dos ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos foram exigidos além do que podem suportar. O centurião, ansioso para prosseguir com a crucificação, escolhe um observador robusto do norte da África, chamado Simão de Cirene, para carregar a cruz. Jesus o segue, ainda sangrando e suando o suor frio e pegajoso do choque. A jornada de cerca de 600 metros entre a fortaleza de Antônia e o Gólgota é finalmente completada. As roupas de Jesus são mais uma vez tiradas, restando-lhe uma tira nos quadris, permitida aos judeus. A crucificação começa. Uma espécie de analgésico leve, uma mistura de vinho com mirra, é oferecida a Jesus. Ele se recusa a bebê-la. Simão recebe a ordem de colocar a travessa da cruz no chão, e Jesus é rapidamente jogado de costas, tendo os ombros contra a madeira. O legionário procura depressão na parte anterior do pulso. Ele introduz um prego de ferro pesado e quadrado por entre os pulsos, pregando-o profundamente na madeira. Rapidamente, ele vai para o outro lado e repete a ação, sendo cuidadoso para não deixar os braços muito apertados, mas permitindo alguma flexibilidade e movimento. A travessa vertical é então erguida, e o título Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, é pregado na parte superior. Jesus, a vítima, está agora crucificado. Conforme ele verga lentamente para baixo, com mais peso sobre os pregos nos pulsos, uma terrível e excruciante dor é sentida nos dedos, passando pelos braços e vindo a explodir no cérebro. Os pregos nos pulsos estão fazendo pressão nos nervos medianos, conforme tenta se empurrar para cima a fim de evitar o prolongamento desse tormento. Ele coloca todo o seu peso nos pregos que seguram seus pés. Mais uma vez, é sentido uma profunda agonia por causa dos pregos cortando os nervos entre os metatarsos em seus pés. Nesse momento, acontece outro fenômeno. Conforme os braços se fadigam, grandes ondas de cãibras passam pelos músculos, provocando uma profunda e contínua dor latejante. Juntamente com essas cãibras vem a incapacidade de se empurrar para cima. Pendurado pelos braços, os músculos peitorais são paralisados e os músculos intercostais não conseguem funcionar. O ar consegue entrar nos pulmões, mas não consegue ser expelido. Jesus luta para se levantar a fim de poder ter um curto período de respiração. Desse modo,
O dióxido de carbono diminui em seus pulmões e na corrente sanguínea, e as câimbras diminuem parcialmente. De maneira espasmódica, ele é capaz de se empurrar para cima para exalar e inalar o oxigênio, que ele pode prolongar a vida. É sem dúvida durante esses períodos que ele profere as 7 frases mais curtas que estão registradas. É nesse momento que tem início as horas de dor ilimitada, ciclos de cãibra e torções, a asfixia parcial, a dor abrasadora à medida que os tecidos são rasgados em suas costas dilaceradas conforme ele se movimenta para cima e para baixo contra a viga bruta da cruz. Então começa outra agonia, uma dor profunda e esmagadora no peito, à medida que o pericárdio lentamente se enche de soro e começa a comprimir o coração. Está quase no fim. A perda de fluidos nos tecidos alcançou um nível crítico. O coração comprimido está lutando para bombardear sangue grosso, pesado e vagaroso nos tecidos. Os pulmões torturados estão fazendo um esforço frenético para arfar pequenas golfadas de ar. Os tecidos, notadamente desidratados, enviam um dilúvio de estímulos ao cérebro. Sua missão de expiação se completou. Finalmente, ele pode permitir que seu corpo morra com um último surto de força. Ele mais uma vez pressiona seus pés, pregados contra os cravos, fortalece suas pernas, respira fundo e profere seu 7º e último clamor. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus passou por tudo isso para que você e eu pudéssemos ser reconciliados com ele. Para que você e eu pudéssemos ser salvos de nossos pecados quando declaramos, Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. A tampa da caixa. Começamos este livro procurando a tampa da caixa, deste quebra-cabeça que chamamos vida. Dissemos que, se pudéssemos encontrar a tampa da caixa, seríamos capazes de responder às 5 maiores perguntas que confrontam todo ser humano. Uma vez que sabemos agora, acima do que se considera passível de dúvida, que a tampa da caixa é a Bíblia, as respostas para aquelas 5 perguntas são: primeiro, origem. De onde viemos? Somos seres criados maravilhosamente feitos à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1, 27 e Salmo 139, versículo 14. 2. Identidade. Quem somos? Uma vez que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos criaturas de supremo valor. Somos amados por Deus e recebemos dele certos direitos e responsabilidades. João 3, 16 ao versículo 18. João 1, 12 e Gálatas 4, versículo 5. 3. Propósito. Por que estamos aqui? Adão e Eva foram criados num estado de inocência, mas sua escolha de desobedecer condenou a raça humana à punição de acordo com a infinita justiça de Deus. Gênesis 3, versículo 16 ao 19. Desde aquele momento, cada um de nós confirmou a escolha de Adão e Eva por meio de nossa própria desobediência. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12 e capítulo 5, versículo 12. Permanecemos nesse estado decaído, de modo que podemos fazer escolhas livres que terão implicações na eternidade. Essa vida temporal é o lugar onde são feitas as opções para a vida eterna. Entre as escolhas que podem ser feitas, as quais trarão glória a Deus. Isaías 43, versículo 7. João 15, versículo 8. E podem nos trazer recompensas eternas. Temos a. Aceitar o resgate pago por Jesus com o objetivo de nos libertar da punição eterna e de nos dar boas-vindas em sua presença eterna. Marcos 10, 45, 1 Timóteo 2, versículo 6, Hebreus 9, versículo 15, Lucas 16, versículo 9 e João 14, 2. B. Servir como os embaixadores de Cristo para ajudar os outros a fazerem a melhor escolha. 2 Coríntios 5, versículo 17 ao 21, Mateus 28, versículo 19.
C. Aprender com base em nossos próprios sofrimentos a suportar aqueles que sofrem. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. E perceber que os nossos sofrimentos aumentam nossa capacidade de desfrutar a eternidade. 2 Coríntios 4:15. 2 Coríntios 5:1 e 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 ao 11. 4. Moralidade. Como devemos viver? Uma vez que Deus nos amou primeiro, devemos amá-lo e aos outros. Romanos capítulo 5, versículo 8, 1 João 4, versículo 19 ao 21. De fato, o essencial para o homem é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Isso inclui fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19, e desfrutar das boas coisas que Deus nos dá, 1 Timóteo 6, 17. 5. Destino. Para onde vamos? A infinita justiça de Deus exige que Ele puna os nossos pecados, mas por causa do seu amor infinito, Ele próprio assumiu essa punição. Isaías 53, versículo 10, versículo 4, 10 e 12. Romanos 3, versículo 26, 2 Coríntios 5, 21 e 1 Pedro 2, versículo 24. Essa era a única maneira de Deus permanecer justo e ainda assim justificar os pecadores. João 14, 6 e Romanos 3, 20. O dom de ser salvo da punição eterna é gratuito para todo mundo. João 3, 16, Efésios 2, versículos 8 e 9 e Apocalipse 22, versículo 17. Ele não pode ser obtido por meio de boas obras ou por qualquer tipo de mérito. Deus deseja que todos sejamos salvos da punição eterna que merecemos. 1 Timóteo 2, 4, 2 Pedro 3, 9. Contudo, uma vez que Ele não pode nos forçar a amá-lo, amor forçado é uma contradição. Cada um de nós deve escolher por si mesmo a quem vai servir. Josué 24, 15 e João 3, 18. Nosso destino. A quem você vai servir? Deus deixa essa escolha em suas mãos. O amor não conhece outra maneira. Com o objetivo de respeitar o livre-arbítrio que você possui, Deus fez que a evidência do cristianismo fosse convincente, mas não impositiva. Se você quer suprimir ou ignorar as evidências ao seu redor, Romanos 1, versículo 18 ao 20, incluindo as que foram apresentadas neste livro, é livre para fazê-lo. Mas isso seria um ato volitivo, não um ato racional. Você pode rejeitar a Cristo, mas não pode dizer honestamente que não existem evidências suficientes para acreditar nele. C.S. Lewis disse isso de maneira melhor quando escreveu o seguinte: existem apenas dois tipos de pessoas no final, aquela que diz a Deus, seja feita a sua vontade, e aquele a quem Deus diz, no final, seja feita a sua vontade. Todos os que estão no inferno optaram por estar lá. Sem essa escolha pessoal, não haveria inferno. Nenhuma alma que deseja alegria de maneira séria e constante vai perdê-la. Aqueles que a buscam, a encontram. Aqueles que a batem, será aberto. A porta está sendo mantida aberta por Jesus Cristo. De que maneira você pode passar por ela? Paulo escreveu: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. Você diz: eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Bom, mas simplesmente acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos não é suficiente. Você precisa colocar sua confiança nele. Você precisa acreditar que certa pessoa seria um grande cônjuge, mas isso não é suficiente para fazer que essa pessoa se transforme em seu marido ou em sua esposa. Você deve ir além, saindo do intelectual e indo para o volutivo. Você deve colocar a sua confiança nessa pessoa ao dizer sim. O mesmo é verdadeiro em relação ao seu relacionamento com Deus. Confiar nele não é simplesmente uma decisão da cabeça, mas também do coração. Como alguém já disse, a distância entre o céu e o inferno é de cerca de 40 centímetros. A distância entre a cabeça e o coração. O que acontece se você escolher livremente não passar pela porta que Jesus está mantendo aberta?
Jesus disse que você vai permanecer no estado de condenação, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. João 3, 17 e 18. Em outras palavras, você permanecerá condenado e separado de Deus para sempre. Deus respeitará sua escolha ao dizer: tua vontade seja feita. Você diz: Deus não manda ninguém para o inferno. Você está certo. Se você rejeitar a Cristo, é você mesmo que está se mandando para lá. Você diz: Deus vai simplesmente aniquilar quem não crê. Não, ele não fará isso. O inferno é real. De fato, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Deus não vai aniquilar os que não creem, porque ele não vai destruir criaturas feitas à sua própria imagem. Isso seria um ataque a si mesmo. O que você pensaria se um pai humano matasse seu filho simplesmente porque o filho escolheu não fazer o que o pai queria que ele fizesse? Deus é amoroso demais para destruir aqueles que não desejam estar em sua presença. Sua única escolha é isolar aqueles que o rejeitam. É isso o que faz o inferno. Ele coloca o mal, que é contagioso, de quarentena. Você diz: Deus vai salvar todo mundo. De que maneira? Contra sua própria vontade? Algumas pessoas preferem ser arruinadas a serem transformadas. Preferem continuar sua rebelião a serem reformadas. Desse modo, Deus diz: que seja feito do seu jeito. Você pode continuar a sua rebelião, mas será colocado em quarentena, de modo que não possa mais poluir o resto da minha criação. Além disso, seria falta de amor por parte de Deus enviar as pessoas que não conseguem passar 1 hora no culto de adoração dominical para um lugar onde elas o estarão louvando por toda a eternidade. Isso seria um verdadeiro inferno para elas. Você diz: não posso acreditar que exista apenas uma maneira de chegar a Deus. Por que não? Você precisa de mais de uma maneira para entrar num prédio? Você faz essa acusação contra os muçulmanos por dizerem que o Islã é o único caminho? E quanto aos hindus, eles dizem que a encarnação é a única maneira para alcançar a salvação. Demonstramos filosófica e biblicamente que Jesus é o único caminho para conciliar a justiça infinita e o amor infinito. Se isso não for verdade, então Deus enviou Jesus para morrer uma morte brutal por nada. Você diz: mas e quanto àqueles que nunca ouviram? Por que isso deve afetar a sua decisão? Você ouviu. Porque eu não posso crer em um Deus que torturaria pessoas ao inferno simplesmente porque elas não ouviram falar de Jesus. Quem disse que Deus faz isso? Em primeiro lugar, Deus não tortura ninguém. O inferno não é um lugar onde se aflige tortura externa, mas um lugar de tormento auto-infligido. Lucas 16, versículo 23 ao 28. Aqueles que estão no inferno certamente não o querem, mas estarão lá. O inferno é um lugar terrível, mas suas portas estão fechadas pelo lado de dentro. Segundo, as pessoas podem optar pelo inferno, quer elas tenham ouvido, quer não tenham ouvido falar de Jesus. Todo mundo conhece a Deus por causa dos céus estrelados acima de nós e da lei moral dentro do nosso coração. Romanos 1, versículo 18 ao 20. E capítulo 2, versículo 14 e 15. Aqueles que rejeitaram essa revelação natural também rejeitarão a Jesus. Contudo, aqueles que verdadeiramente buscam a Deus serão recompensados. Hebreus 11, versículo 6. Uma vez que Deus deseja que todos sejam salvos, até mais do que você mesmo deseja. 2 Pedro 3, versículo 9. Ele vai garantir que aqueles que o buscam tenham a informação de que necessitam. Uma vez que Deus é justo, Gênesis 18, 25, Salmos 9, 8 e Romanos 3, 26, ninguém deve ir para o céu, deva ir para o céu estará no inferno. Ninguém que deva ir para o céu estará no inferno, e vice-versa. Enquanto isso, como disse S. Lewis, se você está preocupado com relação às pessoas do lado de fora, a coisa mais sensata que poderia fazer é permanecer lá fora com elas. Os cristãos são o corpo de Cristo, o organismo por meio do qual ele opera. Qualquer acréscimo a esse corpo o capacitará a fazer mais. Se você quer
ajudar aqueles que estão do lado de fora, deve acrescentar sua própria pequena célula ao corpo de Cristo, que é o único que pode ajudá-los. Cortar o dedo de um homem seria uma maneira estranha de ajudá-lo a fazer mais coisas. Você diz que vocês cristãos só querem assustar as pessoas para o inferno. Não, nós simplesmente queremos que as pessoas saibam a verdade. Se isso as assusta, talvez deveria ser assim mesmo. Nós certamente não gostamos daquilo que a Bíblia diz sobre o inferno. Gostaríamos que não fosse verdade. Mas Jesus, que é Deus, ensinou isso e o fez por uma boa razão. Parece ser necessário. Sem o inferno, a injustiça nesse mundo nunca seria corrigida. As opções das pessoas não seriam respeitadas e o maior bem de uma redenção jamais poderia ser realizado. Se não existe um céu a ser buscado e o inferno a ser evitado, então nada nesse universo tem significado. Tem um significado útil. As suas escolhas, os seus prazeres, os seus sofrimentos, a sua vida e os seus entes queridos, por fim, não significam nada. Lutamos nessa vida por nenhuma razão final, e Cristo morreu por nada. Sem o inferno e o céu, o universo incrivelmente planejado é um caminho estrelado que não leva a lugar nenhum. E daí, diz o ateu, talvez este universo seja um caminho estrelado que não leva a lugar nenhum. O simples fato de você querer que a vida tenha sentido não significa que ela tenha. É verdade, mas nós não simplesmente queremos que a vida tenha sentido. Temos evidências de que ela tem sentido. Terminamos com a maior notícia que alguém poderia ouvir. Suas escolhas têm importância. A vida realmente possui significado. E graças a Cristo, ninguém precisa experimentar o inferno. Todo ser humano pode aceitar seu dom gratuito de salvação eterna. Isso não exige nenhum esforço. Exige alguma fé? Sim, mas todas as escolhas, até mesmo a de rejeitar a Cristo, exigem fé. Uma vez que as evidências mostram acima de qualquer dúvida que a Bíblia é verdadeira, aceitar a Cristo é uma escolha que exige a menor quantidade de fé. A escolha depende de você. Você tem fé suficiente para acreditar em qualquer outra coisa? Você diz, eu ainda tenho dúvidas e questionamentos. E daí, nós também temos. Todo mundo tem dúvidas e questionamentos. E por que não deveríamos ter? Como criaturas finitas, não deveríamos esperar compreender todas as coisas de um Deus infinito e como ele faz as coisas. Paulo certamente não sabia de tudo. E muitos dos autores do Antigo Testamento expressaram dúvidas e até mesmo questionaram a Deus. Contudo, uma vez que somos criaturas finitas que devem tomar suas decisões baseadas na probabilidade, é preciso haver um ponto onde percebamos que o peso das evidências é maior de um lado do que do outro. Nunca teremos todas as respostas. Contudo, como vimos por todo este livro, existem respostas mais do que suficientes para dar a Deus o benefício das nossas dúvidas. Por último, você já pensou em questionar suas próprias dúvidas? Simplesmente faça a seguinte pergunta a si mesmo: é racional duvidar que o cristianismo é verdadeiro à luz de todas as evidências? Provavelmente não. De fato, à luz das evidências, você deve ter muito mais dúvidas sobre o ateísmo e sobre os outros sistemas de crenças não cristãos. Eles não são razoáveis. O cristianismo é. Assim, comece duvidando de suas próprias dúvidas e aceite a Cristo. É preciso ter muito mais fé para acreditar em qualquer outra coisa.